Muito bom, a gente está no Daf Nun Bet Amud Bet, nas linhas grandes, Amar Rabi Yochanan. Fala pra gente, Rabi Yochanan, Malé Shalosh Mikraot Alalu Nitmotetu Ragleim Shel Suneim Shel Israel. Se não fossem esses três psukim, então Bnei Israel não iam conseguir ficar no Din. Na hora que eles fossem julgados, eles não iam conseguir ficar de pé. Quer dizer, tem três psukim que servem de desculpas, entre aspas, para os pecados. Cada detective Asher Arioti, um passuco está escrito que a Kadosh Baruch Hu criou o Yetzer Hara, ele colocou o Yetzer Hara na pessoa, então, de certa forma, a Kadosh Baruch Hu, ele é culpado, entre aspas. Vechad detective Neki Chomet Be'ad Yotzer Ken Atem Beyadin Yom Hashem. A Kadosh Baruch Hu fala no passuco que igual a matéria na mão do trabalhador, assim também Bnei Israel estão nas mãos de Akadosh Baruch Hu, ou seja, Hashem podia a qualquer momento tirar o Yetzer Hara da pessoa, ele colocou e ele poderia tirar e não tirou. Veidach ve'asiriotet levaim misarchem natat lachem levasar. E outro passuco está escrito que Hashem vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne na pessoa, ele vai fazer, vai ajudar no processo da chuva. Então esses três psukim mostram que a Kadosh Baruch Hu, de certa forma, tem culpa nos nossos pecados. Ele colocou Yetzirah, ele deixou Yetzirah aí, ele dificultou a nossa chuva. Então, dessa forma, a priori, Kadosh Baruch Hu, ele é parcialmente culpado. Então, quando a eles estão Omdim Badin, quando eles forem julgados, eles têm algumas desculpas. Obviamente, isso não responde tudo, mas pelo menos dá para começar uma discussão, dá para começar um julgamento. Rav Papa Maraf Me'ainami, Rav Papa traz mais um passuco, Vetruchin Neten Bekir Bechem. Certo? Nesse passuco está escrito que a Kadosh Baruch Hu vai colocar dentro de Bnei Israel um ruach novo, um ruach que vai purificar o povo. Vairei Hashem arba harashim. Depois está escrito no Passuk, certo? Agora Gmarava ele trouxe um outro Passuk, de um outro tema, mas é na continuação do Passuk, já que trouxe o Passuk, Gmarava Lidrosh. Vairei Hashem arba harashim. A Kadosh Baruch Hu me mostrou, assim como Deheskel, mostrou para ele quatro harashim. Harashim são pessoas que trabalham com alguma coisa, certo? A pergunta é quem são esses quatro Harashim que Ezequiel viu? Manino, Arba Harashim. Quem são esses quatro Harashim? Amar Rav Hana bar Bizna, Amar Rav Shimon ben Hasida, Mashiach ben David, o Mashiach ben Yosef, Velial, Vekohen Tzedek. A Kadosh Baruch Hu mostrou para Ezequiel, estava no processo da Geulah, certo? São as nevotas de Ezequiel que falam sobre a Geulah. A Kadosh Baruch Hu mostrou para Ezequiel Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Elial e Cohen Tzedek. São quatro pessoas que vão participar do processo da Geulah de Bnei Israel. Mati Rav Sheshet, Rav Sheshet, e Achi, se for assim, se quatro Harashim são quatro pessoas que vão participar do processo da Geulah, aí no detectivo que aparece no Passuco, Vayomer Elai, ele é a Kranot Asher Zaru et Yehudah. Ani leshuvato. Está escrito no Pasuk, Vayomer Elai, assim aparece em Zechariah, ele akranot asher zaru et Yehudah et Yisrael Yerushalayim. Esses são os culpados, digamos assim, que espalharam Yehudah e Bnei Israel para todos os cantos, causaram a galut. Agora, não sei porque a Gemara conecta entre os dois psukim. É, a priori esse Pasuk é em Zechariah e os outros psukim são em Yehezkel, mas tudo bem, a Gemara entende. Deixa eu abrir o Pasuk aqui só para ver o que tem antes. Bom, algum passou que aparentemente é conectado, e Ezequiel falou que ele viu quatro pessoas, e Isharia falou de quatro pessoas que causaram a galut, causaram com que Bnei Israel fossem para a galut e não fossem trazidos de volta. Então, para se os quatro Harashim que Ezequiel falou são quatro tzadikim que vão trazer Geulah, porque o Passuk falou desses quatro como se eles tivessem afastado o povo. Ele achava ele sefer dekra, agora então não, vai para a continuação do Passuk, vai avô ele leachrid otam lidot et akranot hagoyim anosim keren el eretz Yehudah lezarotam. Não, na continuação do Passuk de Zechariah, no Passuk seguinte está escrito que esses quatro vão vir. É um Passuk em Zechariah, desculpa. Em cima está escrito que é um Passuk em Hezkel aqui, mas aparentemente é um Passuk em Zechariah. Em Zechariah está escrito o seguinte: Varei Hashem arba harashim. A Kadosh Baruch Hu mostrou para mim esses quatro harashim. No passuco de antes está escrito quem foram os culpados pela galuta de Bnei Israel. E aí fala Zechariah, a Kadosh Baruch Hu mostrou quatro harashim, quatro pessoas. Agora, quatro pessoas, a Gemara falou que são quatro pessoas tzadikim que vão trazer a Geulah. Então a Gemara não entende. Fala, olha, no passuco anterior está escrito as pessoas culpadas pela destruição de Bnei Israel, pela saída para Galut, são quatro Harashim. E você me fala que os quatro são Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, esses quatro são bons, não ruins. E agora fala, não, esses quatro são os que foram vistos na continuação, os que vieram afastar todos os que causaram a Galut de Bnei Israel. Então, esse Pasuk Arba Harashim está tratando do Pasuk seguinte, sobre aqueles que trouxeram alguém lá e não aqueles que afastaram.
Amarlei be'hadi hana be'agadeta lamali. Essa, isso daqui foi uma certa discussão, certo? Rav Hana Bar Bizna explicou que os quatro Harashim são Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, e Rav Sheshet perguntou, mas espera aí, não faz sentido, os quatro Harashim a priori são pessoas ruins que afastaram o Israel, e Rav Hana respondeu, e aí quando Rav Hana respondeu, falou Rav Sheshet, nem sei porque eu perguntei, Be'adei Hana Be'agadet Elam Ali, porque eu fui discutir com ele em Drashot de Psukim, ele sabe muito melhor do que eu. Outro pasuk, Vayazeh Shalom Ashur ki yavo be'artzeinu vechidroch be'armoteinu ve'kamnu alav shiva roim u'shmona nesichei adam. Quando vier Ashur guerrear contra Bnei Israel e tentar controlar, tentar conquistar esse Israel, a Kadosh Baruch Hu vai trazer 7 heroim, 7 pastores, e Shmoná nesse Adam e 8 príncipes, que vão proteger e ajudar a Israel. Manhino, quem são 7 pastores? Manhino Shvaroim, David Baemtza, David ele era pastor, certo? Ele trabalhava com isso, ele no meio. Adam Shetu Metoshelach Mimino, Adam Shetu Metoshelach do lado direito de David, Abraham, Yaakov, Moshe Bismolo. David no meio, Adam Sheti Metoshelach, Adam Arishon, Shet é o filho de Adam Arishon, depois que Caim matou Evel, Adam Arishon teve mais um filho chamado Shet, e Metushelach, aquele que viveu muitos anos, foi a pessoa que viveu mais anos da história, 969 anos, também era tzadik, ele do lado direito, do lado esquerdo de David, Avraham, Yaakov e Moshe. O Manino Shmoná nesse Adam, e quem são os 8 príncipes que também vão apoiar na Israel? Ishai, pai de David Amelech, Veshaul, o rei, o Shmuel, o profeta, Amos, o Tzfaniah, são profetas também, Tzidkaiah, se não me engano ele era Tzidkiyahu Amelech, certo? Ele era rei. O Mashiach ve Eliyahu. Esses são os 8 príncipes que vão ajudar Bnei Israel na Geula. Arba Sulamot, Negovah shel Menorah, Hamishim Amah. Foi dito, agora voltando para a nossa Mishnah, certo? A Mishnah falou sobre Simcha Bet HaShoevah, fazer uma baita festa, e tinham lá 4 lustres, 4 lugares, 4 postes com sal, com uma cesta em cima onde colocavam óleo e vela, certo? Para iluminar o lugar. E fala Gemara que as menorot, esses lustres, eles tinham, não é lustre, esses postes, eles tinham 50 amot de altura, em torno de 25 metros, e tinham 4 crianças que subiam em escadas para colocar o óleo lá em cima. Está escrito na Mishnah que tinham 4 crianças que carregavam óleo para colocar em cada um desses, e eles carregavam 120 log, certo? 120 log em torno de 40 litros. E baileu, pergunta Gemara, meia vestrim log kulhu, 120 no total, ou seja, cada um dos 4 carregava 30 logim, ou dilma lekot vechad vechad, ou talvez não, cada um e um carregava 120. Certo? Será que é 120 para os 4 juntos ou 120 para cada um? Tashma, vamos ver o que está escrito na Braita. O בידיהם כדי שמן של 30 log, שהם כולם 120 log, certo? Na Braita está escrito claramente que cada um carregava 30 logim de óleo, que dava no total 40, porque tinham 120, desculpa, dava no total 120, porque tinham 4 crianças para cada menorá. Tana vemeshubachim ayuyoter Mibena shel Marta Bat Baitus. E eles eram mais fortes que o filho de Marta Bat Baitus. Marta Bat Baitus é alguém que fez deu algumas trumot grandes para o Beit HaMikdash, e o filho dela era extremamente forte, e esses daqui eram mais fortes que ele. Por quê? Amru al shel Marta Bat Baitus, falaram sobre o filho dela, qual era a força dele? Sheanotel shter irichot shel shor gadol, shelakoch be'elev zuz, umealech hakev betzad gudal. Quando chegava a hora de fazer o Korban, eles pegavam o Korban, faziam shechitá, depois tinha uma área do Beit HaMikdash, ali do lado do Mizbech, onde cortavam o animal em partes, e os Kohanim pegavam uma parte e levavam para o Mizbech, certo? Cada Kohen pegava uma parte. Esse filho de Marta Bait Baitus, ele conseguia pegar 2 coxas, 2 pernas de um boi, certo? Um boi bem grande que custa 1000 zuz, bem pesado. Ele conseguia pegar 2 pernas, uma em cada mão, e andando a Betzad Gudal, certo? Ele andando devagarzinho, ele colocava o calcanhar na altura do polegar, certo? Do pé. E aí ele andando devagarzinho, um pé, quer dizer, ele estava com muito peso e não saía correndo, ele andava tranquilo, com calma, então ele conseguia carregar muita coisa. Veloni rua errava Kohanim Lasotken, os irmãos dos outros Kohanim não deixaram ele fazer isso, mesmo que ele conseguia carregar os 2 sozinho, Mishum Berova Madrat Melech, porque quanto mais Kohanim trabalhando, mais bonito. Quanto mais servos para o rei, mais bonito fica o trabalho.
Então não deixava ele pegar sozinho. Agora, a nossa Mishnah falou que eles eram mais fortes que ele. Por quê? Mais meshubachim, porque o deles era mais do que o desse filho de Marta Batmaitos. E lema Mishum Miokra, se for questão do peso, Anei Kireit Fei. Se for questão do peso, essas duas coxas do boi são mais pesadas do que 30 logim de shemen, de óleo. Ela atam kevesh umerubá, velozaki vachasulamot vezaki tuva. Fala, a diferença é o seguinte, lá ele carregava esses dois, mas ele ia andando reto, certo? Ele andava reto, ele andava no máximo numa rampa que não ia subindo muito. Aqui eles tinham que subir a escada carregando isso, que embora seja mais leve, subir a escada é mais pesado do que andar no reto. Velo Yachatzer Yerushalayim, foi dito na Mishnah que todos os pátios de Jerusalém se iluminavam com a luz de Beit HaShoevá. Tana, fala Gemara, Ishai taboreret chitim leor shel Beit HaShoevá. A luz era tanta que a mulher conseguia separar os grãos de trigo, os bons do ruim, ou se misturou com cevada, ela conseguia ver tão bem a ponto de conseguir separar os grãos de trigo da luz de Simchat Beit HaShoevá. Hassidim Vanchei Maaseh, agora o que que era Simchat Beit HaShoevá? Ficavam lá os tzadikim dançando no meio e todo mundo assistindo em volta. Tá na Rabanan fala Braita, Yesh mehem omrim ashrei yaludoteinu shelo be'eshat ziknuteinu. Alguns, porque que são Hassidim e Anchei Maaseh? Hassidim, eles cantavam o seguinte: Ashrei Yaluteinu Shelo Be'eshat Ziknuteinu. Louvada é a nossa juventude que não envergonhou a nossa. Quando a gente já atingiu idade, já viramos anciãos. Ou seja, são pessoas que mesmo na juventude não pecaram. Elo Hassidim. Esses são os Hassidim que desde pequeno eles eram pessoas corretas. Ve'anchei Maaseh. Anchei Maaseh são pessoas que fizeram tchuvá. Ve'esh mehem omrim. Ashrei Ziknuteinu Shekafra Aet. Yalduteinu, Elo Balei Tshuva. Desculpa, Hassidim Anshei Maaseh eram pessoas corretas desde pequeno, sim, então que a nossa juventude não envergonhou a nossa idade. E o Yesh Me'em Omrim, tem as pessoas que falavam, Ashrei Ziknoteinu Shekavrat Yalduteinu. Ashrei, louvada é a nossa idade, que a gente chegou agora na Zikna, na idade avançada, que ela perdoa os nossos pecados de infância e de juventude, Elo Balei Tshuva. São Balei Tshuva que também participavam da festa. Os dois cantavam juntos depois, Ashrei Mishelochatá, louvada a pessoa que nunca pecou, e quem pecou, faça Tshuva e vai ser perdoado. Tânia, fala Braita. Amru alava Lilel Zaken. Falaram sobre Lilel Zaken, que é Samer besimcha bet HaShoevá, quando ele estava feliz e contente na dança de Simcha bet HaShoevá, Amar Ken, ele costumava falar o seguinte: Imanikan a Kolkan. Se eu estou aqui, não falta nada, tá tudo aqui. Ele estava falando como se fosse a Kadosh Baruch Hu, certo? Ele está falando no lugar da Shekhinah. Quando a Kadosh Baruch Hu está aqui no Beit HaMikdash, tá tudo aqui, não falta nada. Vem Mikani, se a Kadosh Baruch Hu não está no Beit HaMikdash, Mikani, então o que que tem aqui? Certo? Essa era a música de Hillel. Hillel, ele cantava isso, quer dizer, a música é uma coisa que você está sentindo. Então, Hillel sentia nesse momento, não só tinha consciência, mas ele sentia que se a Kadosh Baruch Hu está aqui, está tudo ótimo, senão não tem absolutamente nada. O Ayaomer, ele costuma falar o seguinte também: Lemakom shani oev, sham raglaim molichot oti. Para o lugar que eu gosto, lá minhas pernas levam. Quando eu saio andando por aí, sem rumo, sem pensar demais, minhas pernas, o hábito das minhas pernas acabam me levando para os lugares que eu gosto. Im tavol beiti, ani avol beitecha. Veim atar tavol beiti, ani lo avol beitecha. Outra coisa que ele costuma falar: se você vier na minha casa, eu vou na sua. Se você não vier na minha, eu não vou na sua. É a Kadosh Baruch Hu falando, certo? Se você vem na minha casa, se você não vem também Gnash, eu vou visitar você também. Eu vou lá também a Shekhinah na sua casa. Se você não vem na minha, eu não vou na sua. Shenemar, Bechom Makom Asher Azkiret Shemi, eu vou elecha verachticha. Certo? Como está escrito no Passuco, em todo lugar onde o meu nome for falado, onde o meu nome for dito, eu vou lá entregar a minha brachá. Certo? Agora a Gemara está falando várias coisas que Hillel costumava falar. Afura galgolet achat shetzaf al penei hamayim. Certa vez, Hillel viu um cara morto, está escrito aqui galgolet, ele viu o crânio, mas ele viu a cabeça de alguém morto afogado na água. Amarlei, ele falou para o crânio, no crânio não respondeu, obviamente nem ouviu, mas quando Hillel viu isso, ele falou, al de atfat atfefucha, já que você matou pessoas, você foi morto. O metifecha etifun. E aqueles que te mataram, eles também vão morrer. Quer dizer, você mereceu ser morto, porque você matou pessoas, mas quem te matou também não está livre. Também vai ter o castigo deles. Amar Rabbi Yochanan fala, Rabbi Yochanan, ragluei de barinish inu arvin bei, leater de mitbai, taman molivin yatei. Fala Rabbi Yochanan, as pernas da pessoa são arevim, são responsáveis pela pessoa. Onde ele tem que estar, as pernas vão levar ele.
Ou seja, a pessoa não consegue fugir do destino dele, para onde ele precisa ir, ele vai. Onde ele tiver que chegar, ele vai chegar e não tem como fugir do destino. Então conta pra gente a seguinte história. Anu Tartei Kushai, dois Kushim. Kushim são duas pessoas negras, possivelmente. A Rashi explica aqui que é representativa. Eram pessoas muito, muito bonitas, eles chamavam eles de Kushim. De Avukai Mekamei Shlomo, que trabalhavam para Shlomo Amelech, Eliharaf ve'Achia benei Shisha sofrim de Shlomo Avu. Certo? Esse era o nome deles. Eliharaf ve'Achia. Eles eram trabalhadores de Shlomo, eram sofrim, escrivãos. Yom Achad, certo dia, Hazel Malach Hamavet deava Ka'atziv. Certo dia, Shlomo Amelech encontrou o Malach Hamavet, ele tinha contato com os anjos. Ele encontrou o Malach Hamavet e viu que o Malach Hamavet, o anjo da morte, estava triste. Amalei Amai Atzivat, por que está triste? Amalei de Kabal Minai Anoitat Kushai de Atviacha. Porque, porque respondeu Malachamav, eu estou triste, porque Bashamai me mandaram matar esses dois, me mandaram trazer eles, certo? Chegou a hora deles morrerem. Masrinto leseirim, shadrinho lemechosa de luz. E aí, o que Shlomo Amelech fez? Para afastar ele do Malach Hamavet, Shlomo Melech entregou ele na mão de outros dois anjos e falou: olha, leva embora. Leva eles embora daqui, vão para a luz, para bem longe, certo? O Shlomo Melech estava tentando afastar eles do anjo da morte. Que mata o Lemechosa de luz. Assim que eles chegaram no condado de Luz, Shrivu, morreram. Bedeuca morreram lá. Lemachar, no dia seguinte, Shlomo Amelech Hazei de Malach Hamavet deava Kabadach. No dia seguinte, Shlomo Amelech viu o Malach Hamavet todo feliz e contente, todo alegre. Amalei, Amai Bedichta, perguntou por que está feliz. Amalei, Beatar de Balminai, Tamancha de Trigo. Falou Malach Hamavet, olha, eles tinham que morrer em Luz. Luz era o lugar que foi determinado que eles tinham que morrer. E justo para o lugar onde eu precisava deles, você mandou eles para lá. Certo? Shlomo Amelech tentou fugir, tentou salvar eles da morte, mas acabou jogando eles justamente no lugar onde eles deveriam morrer. Miad Patach Shlomo Ve'amar, nesse momento o Shlomo Melech falou, Reagluei de Barinish, Inun Arvin Bey, Leatar de Mitbai, Taman Molivin Yatei. As pernas da pessoa, elas são responsáveis por ele, aonde ele tem que estar, lá ele vai chegar, não adianta tentar fugir do destino. Tânia, fala Braita. Amru alava Rabban Shimon ben Gamliel, que essa mer Simcha bet Sheva. Rabban Shimon ben Gamliel, quando ele estava alegre, feliz na festa de Simcha bet Sheva, aí anotel shmona vukot shelor, ele pegava 8 tochas de fogo, fazia malabarismo com 8 tochas de fogo. Vem no Godzobezoi, uma não encostava na outra, ficava girando as 8. O que chama Ishtachave, e aí outra coisa que eles faziam para diversão, para empolgar todo mundo, eles se curvavam, Noet Steigodalav Baaretz, ele colocava os dois dedões na terra, certo? Ele deitava completamente na terra, ficava só com os pés e os dois dedos, dedões, Veshoré, se curvava, Venoshe Ketaretzpá, dava um beijo no chão, Vezokef, e ficava de pé. Certo? Agora, na hora que ele ficava de pé, não é que ele ficava de joelhos, depois levantava, ou que ele se empurrava com a mão, ele conseguia só com a força do pé levantar. Mesmo que ele estava com o corpo todo para frente, ele conseguia com a força das pernas ficar de pé. Vem cobrir e rolar a Kenny, ninguém conseguia fazer isso. Precisava de muita, muita força na perna. Vezoi Kedah, isso é chamado de Kedah. Certo? É o processo de fazer isso, de ficar deitado com as mãos no chão e levantar só puxando com as pernas, quer dizer, força muito a batata da perna e as coxas, ninguém conseguia fazer isso. Levi Achvekidakamei de Rebbe, certa vez Levi tentou fazer isso na frente de Rebbe, Itla, ele acabou ficando manco, certo? Isso causou com que ele forçasse demais a perna e acabou ficando manco. Pergunta Gmará, Veagarmalei, pergunta Gmará, será que o que causou a não sei, manquidão. O que causou que Levi ficasse manco? Será que foi isso? Foi a tentativa de fazer que dá? Vamos Blazar, Leolam Adam Dvarim Klapei Mala. Fala, mas a priori o que causou foi outra coisa. Que Rablazar disse que a pessoa não deve culpar, não deve jogar a culpa para Kadosh Baruch Hu das coisas, certo? Não deve reclamar para Kadosh Baruch Hu. Sherei Adam Gadol Etech Dvarim Klapei Mala Veitla. Porque uma pessoa fez isso, uma pessoa reclamou demais com a Kadosh Baruch Hu e acabou sendo castigado, ele ficou manco. O Mano Levi, quem é essa pessoa? O próprio Levi. Ou seja, o que causou com Levi ficasse manco não foi a tentativa de fazer Keidá, foi o fato dele ter reclamado demais com a Kadosh Baruch Hu. Responde Agmará, Havehagarmalei. Os dois causaram. Ou seja, isso que ele falou, reclamou demais com a Kadosh Baruch Hu, fez com que ele merecesse um castigo, e na hora que ele se colocou em risco nessa situação, o castigo aconteceu e ele acabou ficando
manco. Então os dois foram juntos. Ponto. Conta Gemara, Levi ava metálica mei de Rebbe betamnei sakinen. Levi, quando ele queria alegrar Rebbe, certo? Ele era aluno de Rabi Yehuda Nassi. Quando ele queria alegrar Rebbe, ele fazia malabarismo com 8 facas. Shmuel kamei shavur malka betamnei masgei hamra. Shmuel, ele fazia malabarismo perante Shavur Malka, o rei lá da época, da região, com 8 copos de vinho cheios, certo? Ele fazia malabarismo com os copos de vinho cheios. Abaye kamei deraba betamnei beie. Abai fazia malabarismo perante Raba com 8 ovos. Veamrelei bearbai. Tem quem diga bearbabi. Tem quem diga 4 ovos. Não 8, e sim 4 ovos. Tânia, fala Braita. Amara Belshua ben Hanania. Kshainu smechim simcha betashoeva lorainu shena beinenu. Quando a gente estava feliz, nos alegrando com a festa de Simcha Betashoeva, a gente bichlá não dormia. Keitzad, como era o dia deles? Shari shonata michel shachar. Na primeira hora do dia, faziam um korban michel shachar, o korban da manhã. Misham letfilah. Depois que acabar um korban, fazer um tefilá. Misham le korban musaf. Depois fazer um korban musaf. Misham le tefilá te musafim. Depois tefilá de musaf. Misham le beita midrash. Depois eles iam instalar beita midrash. Misham le achilá vestiá. Depois eles iam comer almoço, Misham letfilat mincha, depois iam fazer mincha, Misham letamid shel ben abayim, depois de mincha fazer um último korban do dia, Mikan velach le simcha betasheva, depois eles ficavam felizes, se alegrando com simcha betasheva a noite inteira, até amanhecer, e de manhã de novo começava o dia, então em simcha betasheva, falava João Levi, a gente ficava 8 dias sem dormir. Eini, perguntou, será que é possível? Rochanan shvuah, shelo ishan shosha yamim malkimoto veishan lealtar. Arei Rabi Yochanan falou que uma pessoa que faz uma shvuah, um juramento, de que ele não vai dormir 3 dias, é um juramento em falso, porque a pessoa não aguenta 3 dias sem dormir. Então, Malkimoto batem nele e ele é obrigado, Malkimoto, porque ele fez um juramento em falso, e ele dorme, coloca ele para dormir. Então fala, não, Rabi Yoshua ben Hanan não quis dizer que eles não dormiam bichlal, não é que eles passavam os 7 dias de Sukkot sem dormir bichlal, eles não iam dormir na cama, tipo, eles adormeciam aqui e ali um pouquinho. Não dormir bichlal 3 dias não dá, mas adormecer um pouquinho aqui, um pouquinho lá, também é possível. Ponto. Hamesh Malot foi dito na Mishnah que tinham 15 degraus que iam do Ezrat Anashim para o Ezrat Israel, certo? Tinham 15 degraus que levavam do pátio do Beit HaMikdash para a área de cima. Amarlei Rav Chiza Leam de Rabanan. Perguntou Rav Chiza para alguém de Rabanan, dava Kamesader Atakamei. Tinha um dos alunos de Rav Chiza era responsável pelas Agadot, pelas Drashot, de Psukim, etc. Rav Chiza falou para ele, me diz uma coisa, Amaleish, Mialechane, Hamese Malot, que neged Maram David, perguntou para ele o seguinte, olha, você sabe por que 15 Shira Malot? Por que David Amelech fez 15 Shira Malot? A Mishnah disse que tinham 15 degraus por causa do 15 Shira Malot que David Amelech fez no Teilim. Perguntou Rav Chiza para esse aluno, que era o responsável pelas Agadot, me diz uma coisa, você sabe por que David Amelech fez 15 Shira Malot? Amalei, Achem Rabbi Yochanan. Esse aluno falou, olha, eu tenho uma Kabbalah em nome de Rabbi Yochanan, Beshashe que era David Shittin, quando David Amelech estava preparando a construção do Beit HaMikdash, ele cavou um buraco por onde vai cair o vinho do Mizbeach, certo? Ele cavou aqueles buracos que a gente falou que já tinham desde a criação do mundo. Quando David Amelech foi cavar aquele buraco, Kafa Teroma, o baile Mishtafei Alma. Na hora que David Amelech cavou esses buracos, começou a subir água e ia inundar o mundo inteiro, certo? Não, alguma coisa aconteceu lá, por causa desses buracos que David Amelech fez, que ia para chuta inundar o mundo inteiro. Amar David Hamesh Semalot Veoridan. E David Amelech fez 15 mismorei de Teilim, Shiramalot, e baixou a água. Certo? A água desceu e parou de inundar o mundo. Assim falou o aluno perante Rav Hizda. Aí Rav Hizda falou, não, se for assim, Iachi, se for assim, Hamesh Semalot, Yordot mi bailei. Se for assim, que a função dos Shiramalot era baixar a água, então não deveria ser Shiramalot, que é lealot, é subir, deveria ser Shira Yordot, de descer a água. Amarlei, e aí falou Rav Hizda, Oil ve'adekeran achitmar. Falou, mas agora que você falou isso, você me lembrou realmente qual é a versão original, a versão correta. A versão correta é do seguinte: Besheash que era David Shittin, quando David Amelech cavou esses buracos por onde ia descer o vinho no Mizbeach, Kafat Tehom Baile Mishta Alma. A água começou a subir, e estava começando a inundar tudo e inundar o mundo. Amar David, Mika Deada Ishar Miktav David Amelech perguntou para quem estava lá: olha, me digam vocês, será que alguém sabe se eu posso escrever o nome de Akadosh Baruch Hu em um pedacinho de barro, certo? A raspa, virando a mão.
Venechade beterroma? Será que eu posso escrever o nome de Akadosh Baruch Hu num pedacinho de barro e jogar aqui e através disso fazer a água descer? Vai ser um milagre, certo? Eu vou usar o nome de Akadosh Baruch Hu, a água vai descer, só que o nome de Hashem que está no barro vai ser apagado. Eu vou estar apagando o nome de Akadosh Baruch Hu e é proibido apagar o nome de Hashem. Então, Davi Amelech perguntou se tem alguém lá que sabe se eu posso fazer isso ou não. O Manach vai descer água. Leica de que amar leimide. E ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto, certo? Davi Amelech perguntou para os Chachamim que estavam lá e ninguém disse. Amar David, falou David, kol dead elememar veino, meri chanek begrono. Davi Amelech falou, olha, todo mundo que sabe a resposta e não está querendo responder, está com medo de responder, vai ser enforcado. Nasa Achitofel kal vachomer beatzmo. E Achitofel, é um dos conselheiros da vida Amelech, falou, olha, vamos fazer um Kal Vachomer, vamos pensar. O malasot shalom benish leishto, amra Torá shemishinech tabe kedushai machiel amayim. Tem um din de sotá. Din de sotá é quando o marido suspeita da esposa que ela teve relações com alguém e ele proíbe ela de ficar com essa pessoa num quarto sozinhos. E caso ela fique sozinha num quarto com essa pessoa, leva ela para o Beit HaMikdash e ela tem que beber uma água chamada mei sotá. Essa mei sotá é uma água que o Cohen prepara e mistura nela a paraxá de Sotá, e quando colocam a paraxá de Sotá, que escrevem lá, certo? Escrevem num pergaminho a história da Sotá, da mulher que ficou num quarto com um homem, uma mulher casada, que ficou num quarto com outro homem, etc. Colocam isso na água, misturam e dão para ela tomar essa água, e na hora que colocam o pergaminho na água, o nome de Hashem que está escrito lá é apagado. E foi permitido nessa situação apagar o nome de Akadosh Baruch Hu para trazer paz entre o marido e a esposa, para o marido ter certeza que não aconteceu nada, foi permitido apagar o nome de Akadosh Baruch Hu. Então, se para fazer paz entre o marido e a esposa, a Torá permitiu apagar o nome de Akadosh Baruch Hu, Lassot Shalom Lechol Haolam Kulo, para trazer paz para o mundo inteiro, porque o mundo vai ser inundado, Alachat Kama Vekama. A priori, mais ainda, se para evitar a destruição de um casamento entre o marido e a esposa é permitido, mas ainda é para salvar o mundo. Amarlei Shari, aí falou a Ahitofel para David Amelech, pode fazer isso. Katav Shem Achaspa, Veshad Eleterroma. David Amelech escreveu o nome de Akadosh Baruch Hu num pedacinho de barro e jogou lá no buraco e começou a descer nas profundezas. Venach Teoma Shitzar Alfe Garmiden. E o Terrom, as águas da profundeza, desceram muito, certo? 16 mil garmidim. Garmidim é alguma medida, não sei quanto é exatamente, mas começou a descer muito, o número de 16 mil. Que Hazei de Nachituva, quando David Amelech viu que desceu demais, e aí Amar, Kama de Midlit, Fei, Mirta Valma, David Amelech viu que as águas da profundeza começaram a descer, 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 e ele viu, não vai ser bom, porque as águas dos lençóis freáticos, eles têm que estar mais elevados, tem que estar mais perto da terra, para deixar um pouco mais úmida e poder plantar e poder colher. Então, quando ele viu que desceu demais, Amar Hamesh Malot, ele falou 15 Shiramalot, Veaskei Hamishar Alfei Garmidei. Tinha descido 16 mil Garmidei, e agora David Amelech fez 15 Shiramalot para subir 15 mil. Viu como Alfei Garmidei, ele deixou numa distância aceitável da terra, certo? Por isso é chamado de Hamesh por isso é Shiramalot. São 15 Shiramalot que David Amelech fez para trazer as águas para cima. Amarula fala, Ula Shmamina, Sumcha Deara Alfei Garmidei. Fala, Ula, daqui a gente vê que a profundeza para chegar em lençóis freáticos é de 1000 garmidei, certo? Dessa medida. Pergunta que maravilha, de Karinan Purta Venav Queimaia. Pergunta que maravilha, espera aí. Às vezes a gente cava um pouquinho na região de Bavel, certo? É uma região com muita água. E perguntaram para Ula, às vezes você cava um pouquinho e você já encontra água. Amaramecharshi ao Misulma de Frat. Falou Ramesharshi, não, essa água que a gente encontra aqui no rio, na Babilônia, nessa região, é por causa do rio Eufrates. Ele faz com que tenha muita água, mas se a gente for para uma região mais seca e cavar 1000 garmiden, a gente vai realmente chegar nas águas. Bom, quase próximo Mishnah, paramos por aqui. Escolha.